Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ana Lúcia e hoje eu vim contar para vocês como toda essa história começou. Ana Lúcia, como assim? Exatamente, a minha história ela tem começo no final, acredite se quiser. Aí você vai dizer assim, ah pronto, agora eu não entendi nada mesmo. Mas eu vou explicar e ao final desse vídeo você vai entender. Porque eu disse que a minha história tem começo no final. Bom, você que está aqui no meu canal e você já assistiu ao vídeo 1 da minha história lá no canal Separações, você já está preparado para passar para o próximo nível, né? Provavelmente, se você está aqui, você também assistiu ao vídeo 2 de quando eu fui para Uberaba, vítima de outro narcisista, né? Eu postei na semana passada. E agora você vai assistir a parte 3 da minha história. A parte 3 da minha história, ela é a parte mais delicada da minha vida. Se você assistiu a minha história lá no canal Separações e você acha que lá naquela história que eu contei, que é a primeira história da minha vida, né? Onde eu falo da minha infância, onde eu falei daquele casamento com aquele pastor, né? Por quase 18 anos, onde eu sofri horrores. Se você acha que ali foi muito marcante para mim, foi sofrido, é porque você não ouviu essa história de hoje. E como eu disse, né? Essa é o começo da história, né? A minha história ela começou no final e vocês vão entender os motivos. E eu peço desculpa, gente, porque eu ainda estou naquela fase de recuperação da gripe, tá? Vocês sabem disso. No vídeo 2 eu estava tossindo, nesse também eu acredito que vai ser inevitável, mas eu vou tentar gravar o vídeo todo sem tossir, não prometo. No vídeo 2 eu contei, né, como eu cheguei aqui um pouco, né, pra vocês. Fiquei aqui 4 meses, conheci uma pessoa pela internet, sim, conheci, fui embora morar com essa pessoa. E, uau, eu recebi uma enxurrada de comentários me ofendendo. E eu quero dizer uma coisa pra vocês, gente. Vocês que comentaram assim, sabe, pesado, assim, pra me ofender, e bateram mesmo, e teve alguns que pediram até desculpa. Ai, desculpa, mas eu tenho que falar. Gente, é irrelevante pra mim o seu comentário. Por que eu estou falando isso aqui? Muitos vão falar, nossa, que arrogância. Não, é irrelevante. Eu vim pra internet abrir a minha vida pra ajudar pessoas. E a minha história, ela é um exemplo de superação. Ninguém coloca a cara na internet pra receber só pancada, não. Então, assim, eu li todos os comentários, tá? Eu leio comentários. Alguns eu bloqueei mesmo, né? Outros eu simplesmente deixei lá, outros eu respondi. Mas enfim, eu quero dizer pra vocês, gente, que quando você escreve um comentário sem você entender direito o conteúdo da história, sem você pensar no que você tá falando, tome muito cuidado. Você pode estragar com a vida da pessoa para quem você tá comentando. Este não é o meu caso, tá? A Ana Lúcia que fala com vocês hoje é uma Ana Lúcia curada. É uma Ana Lúcia transformada. A história da minha vida que eu tenho exposto aqui na internet é história de cura, história de libertação, história de superação. Eu falo da minha história com muito orgulho. E não foi à toa que a minha história ela viralizou, né? Viralizou lá no canal Separações, acho que já tem quase 500 mil de visualizações. Então, assim, é uma história para curar vidas. Não é uma história para você vir me atacar, apontar o seu dedo, não. E outra coisa eu quero te dizer, eu estou curada. Muitos vieram falar assim, ah, você precisa ir para terapia, para psicólogo. Não, gente, essa história já fez 5 anos já. 5 anos se passaram dessas 2 histórias. Hoje, depois... 5 anos depois, Deus me permite trazer tudo isso para a internet. Com qual propósito? Salvar vidas. E quando eu comecei a contar minhas histórias aqui, minha intenção não era essa. Na verdade, a minha intenção era contar a história do pastor, né? Do meu ex-pastor, que é o genitor dos meus filhos. E contar a história, deixar subir lá no canal e pronto. Mas não.
Disso aí, Deus criou assim um movimento na minha vida. E Deus permitiu que eu contasse a parte 2, onde sim, eu errei, eu falei no vídeo, né? Muitos vieram falar, mas você errou. Eu falei no vídeo. Eu errei, né? Reconheci meus erros, voltei atrás, né? É o que a Bíblia fala, né? Aquele que confessa e deixa. Então, assim, reconheci meus erros, voltei atrás, voltei para minha cidade, divorciei de novo, fui viver a minha vida. E muitos vieram me atacar falando que eu preciso de Deus, que eu preciso de libertação, que eu preciso de terapia e papapá, papapá. Não, gente. A história, as duas histórias já vai fazer 5 anos. Vai fazer 5 anos já. Eu estou curada delas. Ah, mas nos vídeos que você contou, você chorou. Lógico. Quem que não lembra da história, ainda mais 2 histórias pesadas como essas, a minha, e não vai chorar em algum momento? A gente chora por lembrar de onde Deus tirou a gente. Hoje, quando eu choro, meu choro é de gratidão, de ver de onde Deus me tirou, o que Deus fez na minha vida, sabe? Com o cuidado de Deus comigo. Então, esse é o motivo do choro. Aí muitos vieram assim, mandaram placas de igreja pra mim. Olha, vai na igreja tal. Vai... Gente, eu já tenho a minha igreja. Eu tenho a minha religião, eu tenho a minha fé. Então, eu gostaria muito que você entendesse isso. Esse começo do vídeo não é para todos, mas é para você que veio me ofender, né? Eu tenho direito de resposta. E para você que me deixou mensagens de carinho, para você que entendeu, né, as 2 histórias, você que falou assim, nossa, Ana Lúcia, realmente foi um livramento de Deus, e foi as 2 histórias. Para você, gratidão. Gratidão pela sua vida, gratidão por você estar aqui, gratidão por tudo que você tem feito por mim em forma de oração, de carinho, de comentários bons. Muito obrigada. E hoje eu quero contar para vocês a outra parte da minha história, para vocês entenderem também como que tudo começou. Sabe, assim, porque não foi do nada que eu acordei e falei assim, vou contar minha história na internet. Não. Foi tudo, assim, um trabalhar de Deus, sabe? Foi um processo doloroso, viu? Muito doloroso. E essa parte que eu vou abrir aqui hoje para vocês é uma parte da minha vida que eu quero pedir de verdade. Para você que gosta de fazer comentários maldosos, se você terminar de assistir esse vídeo e você não tiver nada produtivo para falar, não comente. Porque o que eu vou abrir para vocês é uma parte da minha vida muito delicada. É uma parte da minha vida que me fez sofrer, me amadureceu, me esmagou, sabe? Me levou no fundo do poço. E quando eu tava lá no fundo, assim, que eu já não conseguia mais respirar, Deus me levantou. Mas é uma parte da minha vida também que envolve outras pessoas, né? Pessoas boas, pessoas queridas, pessoas que Deus trouxe para mim. Então eu gostaria de te pedir, se ao final desse vídeo você não tiver nenhum comentário produtivo, então por favor não comente. E se você for comentar, seja gentil. Aí talvez você fale assim, então eu não tenho direito de comentar. Tem, mas só não me ofenda, porque eu não tô aqui para ninguém me ofender. Eu não vim aqui expor a minha vida para ser ofendida por ninguém. Aí vocês vão falar, a partir do momento que você vem para a internet, você tem que... Não, mas eu não sou obrigada a aguentar. E é isso, eu espero que vocês me entendam, tá bom? E para você, como eu já disse, que tá aqui com o coração aberto, seja muito bem-vindo. Essa casa é de vocês. Então vamos lá? Gente, como eu disse, não vai ser fácil gravar esse vídeo porque a minha voz está muito ruim e eu tô tossindo, mas vamos lá. E essa parte do vídeo é a parte em que eu conheci o Gilson, né? Então, por isso que eu falei para vocês, assim, sejam delicados ao comentar, gente, porque eu vou abrir aqui um lado do meu coração que é um lado que ainda está em fase de cura, sabe? Porque eu tive que lidar com a morte do Gilson. Então eu peço a vocês, sejam delicados, tá? Ao comentar. E a minha intenção em expor toda a minha história é ajudar pessoas, né? Ajudar pessoas vítimas de relacionamentos com narcisista, né? Eu quero que a minha história ela sirva de exemplo para transformar vidas. Essa é a minha intenção em contar a minha vida aqui. Então, sejam cordiais ao comentar.
Se você não gostar, basta você se retirar. Mas se você gostar, no final você deixa a sua curtida no vídeo, deixa o seu comentário, compartilha para alguém e quem sabe essa história pode salvar uma vida. Pois bem, como eu disse, né, no final do último vídeo, eu vim embora de Uberaba, já vai fazer 5 anos já, toda essa história, né, porque foi tudo junto, né, a minha separação do pai dos meninos, vim pra cá, fiquei 4 meses, conheci essa pessoa lá, fui embora, fiquei lá 1 ano, então as histórias foi quase tudo junto, né, gente, uma verdadeira loucura. E não deu certo, vim embora pra cá, eu parei na fase, né, em que eu me divorciei dele, a gente foi um divórcio amigável, ele pagou tudo, e aí fui viver a minha vida. Continuei morando com os meus pais nessa minha segunda vinda pra cá, e fiquei. Dessa vez, né, aí eu aprendi a lição. Aí, sim, por isso que eu falo, vocês têm que aprender a ver primeiro as coisas, para depois ir julgando, né? Aí eu aprendi a lição. O que que eu fiz? Fui trabalhar e me envolvi nas coisas da igreja, sabe? Me envolvi nas coisas de Deus, fui cuidar dos meus filhos. Agora foi mais difícil o processo de cura, porque eu tinha que me curar de ter saído de relacionamento com 2 narcisistas. Mas nada é impossível, tá, gente? Tudo alinhado a Deus, a fé, com Deus na frente a gente vence. Então, fiquei firme na igreja, eu continuei na igreja da minha mãe, né? E falei, quer saber? Que se lasque, perdão da palavra, né? Relacionamento, vou cuidar da minha vida, vou cuidar dos meus filhos, vou trabalhar, vou voltar a estudar. Foi nessa época que eu voltei a estudar, porque eu não tinha terminado, tá? O ensino médio. Eu não tinha terminado, então voltei a estudar, fui trabalhar, fui pra igreja, e lá na igreja eu me envolvi nos grupos, e assim, aí comecei a fazer terapia online, né, foi quando eu conheci a minha amiga psicóloga, fiz terapia online, né, fiz várias sessões com ela, né, e assim, foi muito bom, e os meses foram passando, e eu me lancei de cabeça, e eu esqueci de relacionamento. Sabe quando você esquece? Porque dessa vez eu falei assim, Deus me livre, sabe? Assim, esqueci, fui estudar, né? Fui terminar o ensino médio, cuidar dos meus filhos, eu tava lá ainda, né, morando com meus pais e na igreja. Então a minha vida era trabalho, casa, igreja, escola, né? Foi um bom tempo, assim, foi assim um tempo de paz. Sabe assim, quando você respira, você fala, nossa, paz, eu não estava procurando ninguém, eu não queria mais ninguém, eu estava, como eu já disse, firme na igreja, buscando a Deus, sabe? Aí eu fui curada, foi um longo período, assim, de cura, de restauração, aí eu voltei a sorrir, sabe? Me arrumar, e aí se vocês procurar lá no meu Instagram, no Facebook, vocês vão ver uns vídeos bem antigos lá. Eu fazia umas pregações, né, postava, porque eu sempre gostei de falar, acho que vocês perceberam, né, e aí postava os vídeos lá, me divertia, né, na internet, eu sempre gostei muito de humor também, mas eu postava, assim, as pregações, né, e nos grupos da igreja, e foi fluindo a minha vida, né, virou o ano, né, para 2023, se eu não me engano, né, eu me separei lá em 2021, né, foi todo aquele ano conturbado, finalzinho de 2021, toda aquela bagunça, né, dos 2 relacionamentos, foi tudo junto. Aí virou o ano para 2023, né, eu na igreja e continuei. Um belo dia, no grupo em que eu estava, nós tínhamos um grupo de evangelização, né, eu nunca tinha reparado no Gilson, mas nesse dia no grupo que eu estava, eu reparei nele. Eu vi que ele era novato, né? Mas a gente continuou ali, ia nos cultos, né? Via que tinha uma pessoa diferente, mas nada de conversar, de relacionamento. Igual eu falei pra vocês, gente, minha vida tava zerada. Eu estava muito em paz. E eu falo que Deus trabalha nessas horas, tá? Quando você tá tranquilo, quando você não tá ansioso, quando você não tá esperando, quando você tá em paz. Eu tava nessa fase, né? Meus filhos estudando, sabe? Maior alegria. E aí começou, né, nos grupos, o Gilson estava, mas a gente nunca tinha conversado. Só que eu não sabia que ele já estava reparando em mim. Eu não tinha reparado isso, né?
Mas ele já estava reparando em mim. Só que o Gilson, ele era muito sério, sabe? O Gilson, ele era muito sério, assim, o oposto de mim. O que vocês veem em mim aqui, né, na internet, no meu Instagram, é a Ana Lúcia. A Ana Lúcia, assim, meninona, brincalhona, né? Eu faço brincadeira com tudo. Eu sempre fui assim, gente. Eu já falei pra vocês em outros vídeos. Mesmo quando eu tô triste, é passageiro. Minha tristeza, ela é passageira. Logo eu já tô sorrindo, eu tô brincando, tô fazendo palhaçada. O Gilson, não. O Gilson, ele era sério. E assim, me chamava a atenção nele, eu falava isso pra ele, pela cara ruim, fechada. Sempre de cara fechada. Eu ficava olhando, sabe? E eu, meninona, né? E ele sempre de cara fechada. Um dia nós fizemos um trabalho na igreja, terminou, e eu vi que ele não foi embora, ele ficou na calçada, né? Ele ficou na calçada. E quando eu fui pra sair, só tinha ele na calçada. Quando eu fui pra sair da igreja, ele tava me esperando. Sério, muito sério, gente. E quando eu fui pra sair, ele me olhou e falou assim, oi. Ai, gente, desculpa, tá? Ele me olhou e falou assim, oi, e eu, oi. No que ele falou oi, gente, aquele homem todo sério, carrancudo, né? Sério mesmo. No que ele falou oi, ele já soltou um assim, você gosta de pamonha? Gente, eu comecei a rir igual agora. Eu falei assim, oi? Ele, você gosta de pamonha? E eu gosto, sabe assim, quando você fica sem reação, mas eu comecei a rir, gente. A cara dele fechou muito mais, sabe? E eu falei, nossa, que vergonha, né? Não devia ter rido. Mas assim, é porque foi engraçado, né? O jeito que ele chegou até mim, você gosta de pamonha? Eu gosto. Aí ele pegou e fez assim pra mim, beleza. E virou as costas e foi embora. E eu fui pra casa morrendo de rir, sabe? Morrendo de rir, porque foi muito engraçado. Eu falei, gente, aquele homem tão sério, do nada ele fala oi e pergunta se eu gosto de pamonha. Eu ri, respondi que sim, e ele, beleza, foi embora. Cheguei em casa, contei pra minha mãe, né? A minha mãe falou assim, uai, credo, que coisa estranha. E a gente riu muito. Passou. No outro culto, né, terminou o culto, lá estava o Gilson na calçada de novo, eu fui saindo, ele esperava eu sair, ele começou a esperar, com uma sacolinha na mão, era 5 pamonhas, aí ele trouxe pra você, e assim, me entregou, sabe, todo sério, e eu, nossa, obrigada, peguei da mão dele, e aí eu, né, muito bocuda, eu falei assim, moço, não repara não, mas é muito engraçado, viu? Aí ele, o quê? Eu falei assim, você perguntou se eu gostava de pamonha, foi embora. E hoje você chega com as pamonhas, me entrega e não fala nada. Aí ele riu, né? Nessa hora, foi a primeira vez que eu vi o Gil sorrindo. Ele, não, é porque eu tenho muita vergonha. Eu falei, não, eu sei. Aí perguntei pra ele o nome dele, ele se apresentou, né? E dali a gente começou a conversar, né? Ele me falou que o nome dele era Gilson. A gente ficou ali na calçada conversando um pouco, né? E foi um momento muito gostoso, assim, de descontração. Foi engraçado, mais uma vez, né? E dali a gente começou a conversar. A gente foi se aproximando mais, né? Ele foi criando mais confiança, porque realmente ele era muito fechado e eu muito falante. Muito falante mesmo. Vocês podem ver aqui, né? Mas aí a gente começou a se aproximar e foi tudo, assim, muito leve, sabe, gente? Dessa vez foi muito leve, assim. Eu falo que quando Deus está no negócio é tudo diferente. E a gente começou, né, se aproximar nos grupos, e aí ele me contou, né, tinha pouco tempo que ele era da igreja, mas já tinha batizado, estava indo. O Gilson era um provedor nato, assim, sabe, provedor que eu falo assim, eu observava o jeito que ele falava da mãe dele, né, é um filho, assim, maravilhoso. E aí ele me falou que tinha uma mãe já idosa, o pai dele já falecido, ele de uma família de 6 irmãos, né? O Gilson era pai, né? O Gilson tinha uma filha. E assim, aí ele foi falando da vida dele, né? Que ele foi pra igreja porque ele tava numa fase difícil, ele ficou anos num casamento, né? Que não deu certo. 17 anos, eu acho, num casamento, não deu certo, né? Eles dois se separaram, cada um foi viver a sua vida, e aí ele decidiu ir pra igreja, né? E aí me contou do trabalho dele, né? O Gilson trabalhava em cerâmica, e assim, eu, bocuda demais, né? Fiquei curiosa, porque eu nunca tinha conhecido ninguém de cerâmica, eu não entendia nada. E aí ele me falou,
né? O Gilson era gerente de cerâmica. E aí a gente começou, assim, uma amizade gostosa, sabe? Uma coisa, assim, boa mesmo, né? Aquela coisa saudável, gente, que você, eu não sei se você já teve um relacionamento saudável, mas o dia que você tiver, você vai saber que é. Aí muitos vão falar assim pra mim, assim, ah, Ana Lúcia, não acredito não, porque você caiu em um que você achou que era saudável. É, eu achei que era saudável, mas no primeiro dia que eu cheguei lá, eu já percebi que não era. E quando é uma coisa saudável, a gente percebe. Eu percebi no começo, mas eu escolhi ficar, né? E quando você chegar alguém na sua vida que for uma coisa leve e saudável, você vai saber, tá? Porque comigo foi assim. Pois bem, continuando. Começamos uma amizade, né? O Gilson logo me apresentou para a mãe dele, para as irmãs, né? Para a família dele. E assim, uma família muito boa, pessoas muito guerreiras mesmo, todos muito trabalhadores. E aí ele me pediu em namoro, né? Eu lembro que eu aceitei com um pouco de receio, já estava curada, mas a gente fica, né? Eu aceitei, mas aí eu conversei com ele, falei, olha, mas a gente tá na igreja, eu quero fazer tudo diferente na minha vida dessa vez. Ele, não, tudo bem, a gente faz do seu jeito. Eu falei, eu quero fazer tudo diferente. Eu já tenho 35 anos, eu sei, você também já tem seus 44, né? Ele tinha 44, mas eu quero uma vida diferente com Deus, eu não quero fazer nada errado para que venha dar tudo certo. E a gente começou, né, a namorar, apresentei ele para os meus pais, meu pai aprovou de cara, né? Porque o Gilson, onde ele chegava, a presença dele demonstrava respeito. Mesmo ele sendo muito sério, mas todo mundo que via ele, via que era um homem de respeito. E apresentei para minha família, todo mundo gostou dele, né? O meu pai, a minha mãe, meus irmãos, meus filhos. E a gente começou a namorar e foi assim, um namoro muito tranquilo, né? Nós não namoramos muito tempo. Tem aquela coisa, né, gente? Ah, cristão não namora muito tempo, vocês sabem disso, né? Vocês sabem disso. Cristão não namora muito tempo. Mas dessa vez foi igual eu estou contando pra vocês. Foi tão leve, sabe? Foi uma coisa tão gostosa na minha vida que foi assim naturalmente, né? Não tinha peso da religião, não tinha cobrança, não tinha o pecado, não tinha nada, né? A gente tava numa fase muito boa. E o Gilson, ele sempre trabalhou muito, muito. O Gilson, ele era muito trabalhador, sabe? Muito provedor, ele que ajudava a mãe dele em casa, né, com as coisas de casa. Era um filho, assim, que eu olhava e falava, meu Deus, que coisa linda, sabe? Assim, o cuidado dele com a mãe, né? A mãe dele é idosa, a mãe do Gilson. E, assim, um pai excelente. O Gilson foi um pai, assim, exemplo, né? Um pai exemplar mesmo. E aí ele me pediu em casamento, né? A gente namorou, acho que 7 para 8 meses, se eu não me engano. Me pediu em casamento, eu aceitei. Marcamos a data do casamento. E assim, foi alegria, né? Alegria. Meus filhos gostaram muito da ideia, meus pais super aprovaram. E a gente fez tudo certinho, sabe? Assim, aí marcamos a data, a gente casou dia 2 de dezembro de 2023. Isso, 2 de dezembro de 2023. Acho que é a primeira vez em um vídeo, gente, que eu falo data pra vocês, né? Data, assim, exata. E 2 de dezembro de 2023, eu e o Gilson, a gente se casa, né? E foi um casamento lindo, foi lindo. Vocês me perguntam assim, ah, mas não tem foto, não tem nada na internet? Eu tinha, gente. Eu tinha no Instagram muitas fotos, eu tinha no Facebook, mas eu arquivei todas, sabe? Assim, eu quero guardar pra mim. A memória do Gilson eu quero guardar pra mim. No final desse vídeo eu separei algumas fotos pra vocês, tá? Eu separei assim com muito carinho algumas fotos, mas as que eu tinha assim do casamento, de tudo, estão arquivadas, guardadinhas só pra mim, sabe? É uma coisa minha, eu quero assim só pra mim, né? E assim, aí a gente, dia 2 de dezembro a gente casa, né? A igreja tava cheia, fizemos uma decoração linda, nós mesmos fizemos tudo, né? Porque nós somos pessoas humildes, tá, gente? Humildes. E dentro da nossa condição nós fizemos tudo, assim, né?
E foi lindo o casamento, a cerimônia foi linda, choveu muito antes, eu me lembro que choveu demais, mas depois parou de chover, né? E aí teve a festa, no local da festa não teve energia, né? Eu lembro disso, não teve energia, sabe? Foi no escuro nossa festa de casamento, mas a gente estava feliz. Né, os meninos, minha filha de Uberlândia veio todo mundo, né? Ela foi minha madrinha de casamento, meus irmãos, a família toda reunida, né? O Gilson de terno, ele casou com um terno azul lindo. E meus filhos, né? A Andressa foi daminha, o Gabriel entrou comigo e com o meu pai, né? Entrou eu, meu pai e o Gabriel na igreja, meu filho. E foi lindo, assim, gente. Assim, eu e o Gilson, a gente dava muito certo. Né? A gente dava muito certo. Como eu disse, na festa não teve energia, mas foi uma festa linda. Todo mundo comeu bastante, sorriu, brincou. Foi lindo, a gente ganhou muito presente. E aí, terminou a festa, a gente foi para nossa casa, né? Começar a nossa vida. O Gilson, ele já tinha uma casa. Eu fui morar com ele, né? Ele arrumou a casa para nos receber, né? Para receber eu, meus filhos. E a gente foi morar, né? A grande família. E foi lindo, assim, sabe? Ali eu comecei a minha vida de casada com ele, né? Nós viajamos para Caldas Novas. Nossa lua de mel foi em Caldas Novas. Foi uma das coisas que me marcou muito, porque o Gilson, ele já estava com 45 anos, né? E ele falou pra mim, ele nunca tinha feito uma viagem na vida, a passeio, nunca tinha feito. E ele falou pra mim, antes da gente casar, o sonho dele era conhecer Caldas Novas. E eu falei, gente, vamos realizar, né? E ele ficou muito feliz, né? A gente foi pra Caldas Novas em lua de mel, lá ele ficou muito feliz. Nós, né, a gente se divertiu bastante, foi uma viagem muito boa. Lá eu vi o Gilson sorrir como eu nunca tinha visto antes, e assim, ele falava pra mim, nossa, eu voltei a ser um menino. E ele falava isso pra todo mundo também. Né? E assim, ele começou a ter aquela alegria, sabe? Assim, na igreja a gente ia todos os cultos. E o Gilson, ele era meio roceiro, né? Assim, eu falo que ele era rústico. Então, algumas coisas na Bíblia ele não entendia. Então, quando ia no culto que ele não entendia as coisas, chegava em casa, ele falava comigo, me explica aquilo ali, porque eu não entendi nada que o pastor falou. Então eu sentava com ele, explicava a Bíblia, mostrava ele, tá. Aí ele ainda falava assim, por que ele não explica simples, né? E assim, era muito engraçado. O Gilson, ele era engraçado, assim, de tão sério que ele era engraçado. E lá em Caldas Novas, eu me lembro que assim, ele se divertiu muito, sabe? Ele falou, nossa, é tão bom viver, é tão bom sair, eu quero fazer isso mais vezes. E foi muito bom. Voltamos de Caldas pra cá, né, e começamos nossa vida de casado. Aí eu já estava fazendo faculdade, né? Eu fazia pedagogia. E assim, né, meu sonho era dar aula, né? Ser professor, e ele super me apoiava. Eu continuei trabalhando, né, na confecção, ele trabalhando na cerâmica. À noite a gente estava em casa e a nossa vida era uma vida muito boa, né? Vida de um casal normal e feliz, recém-casados. Nossos filhos, né, estavam dando certo, a vida estava fluindo, os almoços de domingo na casa da minha mãe, e foi tudo muito lindo, sabe, gente? Assim, eu falo que foram os melhores meses da minha vida, né? Deus me permitiu viver os melhores meses da minha vida. Teve até um comentário aqui que eu falei assim, nossa, a pessoa, como que comenta algo assim, né? A pessoa falou assim, escreveu no comentário, falou assim, mas com o Gilson você só ficou 10 meses, como que você sabe que ele não era narcisista? A gente sabe desde o começo se a pessoa é ou não abusadora, os sinais são claros. E o Gilson não, ele não era um narcisista, o Gilson era um homem de caráter, um homem honrado, e assim, lá no serviço dele, ele era um homem de confiança. Sabe, não só no serviço, em casa, né? Eu tinha plena confiança no Gilson, nosso casamento foi estruturado na palavra de Deus, nós tínhamos muita confiança um no outro, a gente era amigo, muito amigos, muito parceiros. Ele quis começar a pedalar, né? Eu falei pra ele, vamos pedalar? E ele, assim, super amou a ideia, porque ele não praticava nenhum esporte, e assim, ele voltou a ser criança, né? Ele falava pra mim, ele falava, nossa, eu voltei a ser um menino.
Todo dia ele falava isso pra mim, eu voltei a ser um menino, eu tô feliz demais. Todo dia ele falava pra mim. E as pessoas em volta dele em volta da gente via que a nossa felicidade era real, né? E a gente sempre trabalhando, né? À noite a gente estava em casa e levando a nossa vida normal, né? Normal, um casal feliz, um casal que a gente se dava super bem, não tinha desentendimentos, não tinha brigas, nada disso, gente. Foi um casamento assim, sabe, que Deus trouxe pra minha vida assim para me lapidar, né? E quando foi em setembro, final de setembro do ano passado, a vida fluindo, né? Nós cheios de planos, a gente saía final de semana, né? Eu e ele tirava o tempinho para nós no final de semana, porque meio de semana era a casa, as crianças, né? Escola, faculdade, então final de semana era o nosso momento, eu e ele. E a gente, sim, cheio de sonhos, de planos, né? Quando foi final de setembro do ano passado, eu estava muito cansada já da confecção, né, costurando já há muitos anos, e como eu disse para vocês, eu estava fazendo faculdade de pedagogia, e aí ele falou para mim, falou assim, olha, já que você está muito cansada, já estamos no final do ano, você pode sair da confecção, fique em casa. Ele falou assim para mim, fique em casa, o ano que vem você já conclui um certo período e você já vai dar aula. Eu falei, nossa, a ideia é ótima. E realmente eu estava cansada, sabe? Muitos anos costurando, eu queria me dedicar à pedagogia. E aí, então, eu pedi demissão do meu trabalho, né? Final de setembro, isso. E fiquei em casa. E eu falo assim, foi o período, assim, da nossa despedida, sabe? Porque nesse período de setembro, que eu fiquei em casa, foram 15 dias. Que eu saí do meu trabalho, 15 dias depois aconteceu o acidente. Eu e ele, a gente se aproximou muito mais, sabe? Porque como eu estava em casa, ele passava lá durante o dia, né? Na correria, mesmo na correria dele, ele passava lá, a gente conversava, dava um jeito da gente tomar café junto. Então, assim, durante o casamento também, ele sempre deu um jeito, mesmo na correria dele, porque o trabalho dele exigia muito dele, ele era muito dedicado no que ele fazia, mas mesmo na correria ele esforçava para estar comigo, sabe? Para estar com a gente, né? Para estar em família, nos almoços de família lá da minha mãe, nos almoços na mãe dele, então ele sempre esforçava, assim. E o Gilson, ele tinha uma coisa muito bonita, assim, que ele era farturento, sabe? Fartura, ele gostava da mesa cheia. Ele não tinha dó de gastar com comida, ele era muito farturento, tanto na nossa casa quanto na casa da mãe dele. Foi um período muito bom, né? Uma fase assim que eu nunca vou esquecer, né? Uma fase muito boa. E assim, ele sempre trabalhando, tinha dia que ele chegava muito cansado, né? Muito cansado, dava pra ver. Na verdade, quase todos os dias ele estava muito cansado, né? E o trabalho era bem exaustivo, gente. Quem trabalha em cerâmica sabe, cerâmica é bem exaustivo, é cansativo. Mesmo assim, todo dia ele estava lá, com a maior dedicação do mundo, né, com o maior comprometimento do mundo, ele estava lá. E como eu disse, em setembro, né, a gente combinou, então, eu saí do trabalho, fiquei em casa e a gente aproximou, né, nesses últimos dias. Nós ficamos bem próximos e a vida estava fluindo, né? Cheios de planos, cheios de sonhos. Gente, eu estava assim, sabe quando você olha assim, eu estava na fase assim, sabe quando você olha em volta assim e fala, nossa, tá tão bom. Eu estava nessa fase, sabe assim, quando você olha assim e fala, nossa, zerei a vida. Eu estava assim nessa fase, né? Falar, meu Deus, como que eu tô assim em paz? Eu falava, né? Eu falava, Deus, obrigado. Eu falava isso todo dia, eu falava com Deus. Eu falo que gratidão é tudo. Todo dia eu agradecia. E eu estava nessa fase, falava, meu Deus, tô tão assim, né? A gente pedalava, tinha o nosso momento de andar de bicicleta, os meninos, tudo fluindo, né? Os filhos crescendo, logo eles iam pra faculdade. Eu falava, meu Deus, ia dar aula, né? Tá, os planos assim de ser professora, porque eu amo criança, amo. E assim, na igreja, né? Aquela alegria, aquela vida perfeita, sério. Talvez vocês vão falar, nossa, que não acredito. Gente, minha vida estava fluindo lindamente, eu só tinha que agradecer.
foi quando aconteceu o acidente, né? Como eu disse, se é final de setembro, eu vou para casa, né? Fico em casa, começo a receber seguro-desemprego e assim, a gente estava muito bem e eu pensava de verdade, né? Eu falava, nossa, zerei a vida, né? E assim, como eu estava falando, eu gosto muito de criança e eu falei, nossa, o ano que vem, que é esse ano, né? Vou dar aula. E, nossa, vai ser tudo lindo e todo mundo alegre, cheio de planos. E, de repente, né, aconteceu tudo que aconteceu. Eu e o Justo, a gente fazia quase tudo junto, sabe? Assim, quando tava em casa, nós éramos um casal, assim, que fazia as coisas junto, né? Quando ele tava, ele fazia tudo para suprir os momentos, né? Assim, porque como ele trabalhava muito, então, quando ele estava, ele fazia tudo pra gente passar. Ele e eu, né? A gente fazia tudo pra passar os momentos juntos. Foi quando veio a semana do acidente. Eu falo que desde a semana do acidente, sabe? Parece que Deus, ele já estava avisando, assim, pra nós, né? Porque foi uma semana diferente, foi uma semana atípica. O Gilson, ele machucou a mão, né? Ele machucou a mão e ele não quis ir no médico, ele não gostava de médico de jeito nenhum, meu Deus. Eu falava, Gilson, era a única coisa que às vezes a gente batia assim um pouco de frente, porque eu falava, Gilson, vamos no médico, e ele não ia. E na semana do acidente ele machucou a mão, né? No trabalho. E assim, deixar bem claro, a empresa não tem nada a ver, né? Porque ele que deveria ter ido ao médico, mas ele não quis, né? Temou e não quis ir, né? E ele machucou a mão e acabou inflamando, sabe, gente? Ele furou com uma chave de fenda e inflamou um pouco. Ele também não comunicou isso na empresa, né? E continuou trabalhando com essa mão machucada, isso na semana do acidente, né? E eu falando, vamos, Gilson, no médico? Não vou, tô bem e tal. Ficou inflamada a mão dele. Eu sei que ele tava sentindo muita dor, né? Mas tomando medicamento em casa e tudo, acho que na empresa ele nem falou que tinha machucado, ele não comentava, né? O pessoal da empresa que trabalhou tantos anos com ele, eles conhecem, né? O Gilson, o jeito do Gilson. E aí, assim, aquela semana foi tudo diferente, sabe? Ele tava assim, ele já era calado, mas naquela semana ele tava mais calado. Alguns dias naquela semana, depois do jantar, eu vi que ele ficava próximo de mim, assim, ele encostava, assim, e aí ele passava a mão, assim, no meu ombro, sabe? Eu vi que ele queria falar alguma coisa, mas não falava. Eu perguntei a semana toda, você tá bem? Não, eu só estou com dor. E aí no sábado, ele trabalhou o dia todo, um dia antes do acidente, e assim, eu muito preocupada com ele, vamos no médico? Não, tô bem, não sei o que e tal. Não quis ir, gente. Ele não gostava de médico. E assim, no sábado ele trabalhou o dia todo, à noite chegou em casa e ele falou pra mim assim, eu tô tão cansado. E eu falei, não, vai descansar, né? Aí ele, na casa dele, tinha uma área no fundo, sabe? E ele falou assim pra mim, eu queria dormir naquela varanda. Você acredita que eu nunca dormi lá? Ele falou comigo. Ele falou, tem 17 anos que eu moro aqui, eu nunca dormi naquela varanda. Aí eu fazia tudo pra agradar, sabe? Tanto eu quanto ele, a gente fazia isso, né? Eu acredito que o casal, eles têm que ser assim, né? Igual eu falei, eu zerei a vida, eu estava feliz, então eu fazia tudo pra agradar ele e ele fazia tudo pra me agradar. Eu falei, não, não seja por isso, eu vou encher o colchão e vou colocar lá, a gente tinha um colchão inflável, eu falei, vou colocar lá e a gente dorme lá no fundo. Ele, sério? Eu falei, vamos fazer isso. A gente colocou o colchão na varanda, sabe? E ele dormiu. E eu falo que assim, o Gilson dormiu a melhor noite da vida dele. Ele estava com dor, estava medicado, mas estava com dor. E ele dormiu tão profundo. Eu me lembro de acordar na madrugada, ele estava na mesma posição que ele deitou, sabe? Isso foi um dia antes do acidente, uma noite anterior ao acidente. E ele dormiu assim profundo, profundo. De manhã ele acordou, que já foi no dia do acidente. E eu acordei preocupada com ele, né? Falei, como é que você tá? Ele, não, eu tô melhor. Mas não tava, né, gente? Não, tô melhor e tudo. Aí ele virou pra mim e falou assim, nossa,
você acredita que eu dormi a melhor noite da minha vida? Eu falei, ai, que bom. E foi numa manhã de domingo. A gente se arrumou para ir para a igreja, todo domingo de manhã a gente ia para a igreja, né? E aquele dia ele estava diferente. Ele começou a cantar na hora que ele estava vestindo roupa e penteava o cabelo, ele tinha o cabelo lisinho e ele gostava de passar gel e fazer assim, para ficar espetadinho, sabe? E ele olhava no espelho e ele falava assim, nossa, hoje eu tô bonito demais. E eu falava, lógico, né? E assim, gente, ele tava feliz, sabe? Muito feliz, muito feliz. E a gente foi pra igreja, assistimos o culto. Na última oração, o Gilson me abraça, na última oração, e ele tava diferente, assim, eu via que tava, mas eu não sabia, eu não sei explicar pra vocês. Eu sei que ele estava diferente. Quem já passou pelo luto tem essa mesma história de falar que o último dia a pessoa tava diferente, sabe? Eu já ouvi muita gente contar isso. Na última oração ele me abraçou, colocou a cabeça aqui, aí ele orou por mim, coisa que ele nunca tinha feito, assim, né? O jeitão dele, que eu vi, não. Orou, depois passou a mão no meu cabelo, aí terminou o culto, nós fomos para a porta da igreja e tava toda a minha família lá, né? Nós somos, igual eu falei, nós éramos todos da mesma igreja. E lá ele brincou com todo mundo, né? Com a família, assim, ele já era um pouquinho mais aberto, né? E ele brincou com meu pai, com a minha irmã, né? Meu cunhado tava também, se eu não me engano, meu irmão, a minha mãe, eu, assim, a gente brincou lá. E aí ele falou pra minha mãe assim, a senhora faz um feijão tropeiro pra mim que eu quero almoçar isso hoje, tá? E a minha mãe, nossa, pode deixar, né? Aí só que ele falou, ele tinha uma viagem pra fazer de trabalho numa cidade próxima aqui, né? Era uma viagem muito rápida. E ele já tinha me avisado no sábado. Ele falou assim, olha, amanhã eu vou em Coromandel fazer uma viagem muito rápida e eu volto pra gente almoçar junto. E eu falei, tá bom. E ele levou um amigo dele, né? Ele falou, vai um amigo meu comigo. Essa viagem é coisa rápida e realmente é muito perto, gente, as duas cidades. E eu volto pra gente almoçar junto. Eu falei, tá bom. E aí no domingo saímos da porta da igreja, né? Saímos da porta da igreja e passamos em casa para ele trocar de roupa e passamos na mãe dele. Quando passou na mãe dele, ele cumprimentou ela, sabe? E assim, o Gilson, ele não era de cumprimentar. Era engraçado que até o meu pai falava isso, falava assim, mas ele não cumprimenta ninguém. Era o jeito dele, sabe? Ele entrava e saía, ele não cumprimentava. Ele entrava, quando ele chegava na casa das pessoas, ele já chegava falando do assunto. E quando ele ia embora, ele não falava tchau. Então assim, era o jeito dele, era engraçado. E na mãe dele, nesse dia, ele chegou, cumprimentou ela, tomou café de novo, né? E assim, brincou com ela um pouco. E quando ele saiu, ele despediu dela, né? Ele falou assim, até amanhã. E falou o nome dela, né? E assim, e saiu. E aí a gente entrou no carro, ele ia me deixar na casa da minha mãe, pra ele poder pegar a estrada, né? Pegar um amigo dele, que ia com ele, pegar a estrada e ir. Era coisa de 1h20, gente. Ele ia 1h20, ele ia até nessa cidade, 2 horas no máximo. Ele ia nessa cidade e voltava pra casa da minha mãe, a gente ia almoçar. E aí ele me deixou, né, indo pro caminho na casa da minha mãe, a gente foi conversando e ele falou assim, olha, quando eu voltar a gente vai na sorveteria, a gente vai nas barraquinhas, que aqui na minha cidade tem essa festa de barraquinha. E no carro a gente foi conversando, assim, aquela alegria, né? Não parecia que nada ia acontecer. E quando chegou próximo da casa da minha mãe, ele segurou na minha mão e ele olhou assim dentro dos meus olhos, sabe? E falou assim, você me fez muito feliz. E na hora que ele falou assim, porque a gente brincava, entre eu e ele, a gente brincava muito. A gente brincava muito. Eu e ele, porque com os outros, igual eu falei, ele era mais sério. E eu falei pra ele assim, uai, eu te fiz feliz, não vou fazer mais não? Ele sorriu, ele não respondeu, sabe? Não respondeu. Chegando próximo da casa da minha mãe, ele me abraçou, olhou pra mim e falou assim, eu te amo, tá? Eu desci do carro, né, despedi dele, desci do carro, olhei ele saindo, quando ele sai, ele ainda colocou o braço pra fora e deu tchau. E
essa é a última imagem que eu tenho do Gilson. Ali ele foi, né, pegou um amigo dele, foram em direção à rodovia. 20 minutos depois aconteceu o acidente. Eu só fiquei sabendo à tarde, né? Não conseguiram me avisar e acharam melhor me avisar. E hoje eu agradeço por ter sido assim, porque eu imagino se eu tivesse ido no local do acidente, eu acho que teria sido muito pior. E assim, mas enfim. Foi passando as horas e eu mandava mensagem pra ele, a mensagem não chegava. Deu 2 horas nada, 3 horas nada, 4 horas nada. E eu falei, gente, tá estranho, a mensagem não chega, né? E assim, era muito perto, gente, é muito perto, é 1 hora de viagem. 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar, até menos. E eu mandei mensagem, nada, liguei caixa postal, nada. Quando foi 4h30 da tarde, eu liguei pra uma pessoa da família dele e falei assim, olha, o Gilson saiu. Ele foi até Coromandel, ele não chegou. Você consegue localizar ele pra mim? E a pessoa foi atrás, né? Não, vou localizar. E foi atrás. Não achou, né? E aí foi na cerâmica. E aí quando veio a notícia, né? 5h30 da tarde que eu abri o meu WhatsApp. Aí a pessoa falou pra mim assim, Ana Lúcia, acharam o Gilson, ele está no IML. Quando eu li essa palavra IML, na hora minha ficha, ela não... Sabe, assim... IML, eu pensei, hospital? Foi coisa de segundos, eu sumi um pouco, sabe? Quando eu li de novo, eu estava com meu pai e minha mãe do meu lado. Eu falei, IML? Aí o meu pai falou, minha filha, e meu pai já veio me abraçando, sabe? E eu falei, não, pai. E meu pai falou, minha filha, IML. E aí já veio a notícia, né? O Gilson tinha sofrido acidente. Tava ele e o amigo dele no carro. Os dois morreram na hora. Um motorista embriagado invadiu a contramão e levou a vida do Gilson e do amigo dele. E naquela hora ali que eu recebi a notícia, eu assim, um buraco abriu debaixo dos meus pés. Eu não conseguia acreditar, sabe? Eu falava, como assim? Como assim IML? Ele saiu daqui 11h30 da manhã, como assim agora ele tá no IML? Eu não conseguia, gente, eu não conseguia assim, eu não conseguia acreditar. E assim, eu demorei alguns minutos para processar tudo, sabe? Eu demorei assim para processar e aí já foi chegando pessoas, né? O meu irmão chegou e já foi aquela correria, liga para um, liga para outro e mesmo assim, eu assim, tava meio... Eu fiquei uma meia hora pra conseguir, assim... Aí foi quando, assim, acho que uma meia hora depois eu consegui voltar em si, que eu falei, Deus? Como assim, Deus? Como assim? Sabe, o meu pai olhava pra mim e falava assim, sim, Ana Lúcia, ele tá morto. E eu não acreditava, sabe? Demorou muitas horas, assim, pra começar, gente. É muito, quando você recebe uma notícia dessa, só quem passou sabe. Você demora, assim, você demora pra acreditar, não tem como. Eu falava, não tem como. E, assim, já me veio aquele desespero, sabe? Eu fui pra casa da minha sogra, e aí já vieram até mim e falou assim, olha, preciso pegar uma roupa dele pra levar pra funerária. E eu, assim, em choque, sabe? Eu falava, como assim funerária? A gente precisa levar pra funerária. E aí eu já fui em casa, me levaram e eu escolhi uma roupa e eu fui lá na funerária entregar a roupa dele, sabe? E assim, daquele momento pra hoje, né? Já fez 1 ano já. Nasceu uma outra Ana Lúcia, sabe? Eu falo assim que o dia que o Gilson morreu, com o Gilson morreu a Ana Lúcia frágil. A Ana Lúcia menina, sabe? Aquela Ana Lúcia assim, chorona. Eu ainda sou chorona, mas a Ana Lúcia mais fraca, o meu lado mais frágil, no dia que o Gilson morreu, esse lado ele morreu também. E eu, assim, no velório, sabe, eu falava, Deus, eu estava em choque, gente, eu estava em choque, eu fiquei muito abalada. A minha ficha não caía, sabe, assim, o momento que mais me marcou foi no cemitério, quando jogava a terra em cima do caixão. Foi um momento, assim, que
me marcou demais. E eu quase não conversei com muita gente durante o velório. Eu fiquei muito calada. Eu fiquei muito calada. Eu não sei se me deram alguma coisa, mas assim, a imagem da terra caindo no caixão foi como se caísse em cima de mim também aquela terra, sabe? Ali morreu a Ana Lúcia, aquela Ana Lúcia menina que ficou 18 anos naquele casamento, quase foi morta por aquele narcisista. Aquela Ana Lúcia ainda ingênua, né, que foi morar com outro narcisista, colocou até os filhos em perigo. E aquela Ana Lúcia ainda doce, né, que tinha aquela doçura de quando conheceu o Gilson, né, aquela inocência ainda. Eu tinha, aquela Ana Lúcia enterrou ali, sabe, gente? E assim, e depois da morte do Gilson eu ainda passei coisas muito pesadas, sabe, assim, chegar em casa depois e não ter o Gilson lá, olhar para o lado, não ver ele, abrir o guarda-roupa e tá as roupas dele, sabe, e encarar, assim, a realidade de não ter mais a presença do Gilson. Para mim foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu falo para vocês assim que eu passei meses, sabe, meses dentro do meu quarto, né, dentro do meu quarto, assim, nas noites, né, nos períodos que eu estava em casa, porque com 1 mês e meio depois eu voltei a trabalhar. Aí eu fui trabalhar. O Gilson, ele foi, mas ele deixou pessoas muito boas, sabe? Pessoas assim que cuidaram de mim, pessoas que seguraram na minha mão e falaram assim: Ana, você não tá sozinha. Sabe, assim, eu falo que o Gilson, ele foi, mas ele deixou anjos, sabe? Ele deixou anjos que me abraçaram assim e falaram assim: Ana, a gente vai com você. E mesmo assim, mesmo com o apoio dessas pessoas, sabe? Mesmo com o apoio da minha família, mesmo com o apoio de amigos, eu tive que passar um período, assim, de deserto muito grande, gente. Eu passei o luto, assim, sozinha. O luto, ele é solitário. O luto, ele é individual. O luto, ele machuca, ele é cruel, sabe? Porque mesmo você cercado de pessoas, eu estava cercada de pessoas, eu não fiquei sozinha. Eu tinha as pessoas, né, que amavam o Gilson, que agora me amavam, que me adotaram assim mesmo, que me abraçaram, verdadeiros amigos. Eu tinha primeiro minha família, né, que assim me abraçou. Eu tinha meus filhos, né, meus filhos ficaram muito, assim, também, para eles foi muito difícil, né, mas eu estava sozinha com meus pensamentos, sozinha com a minha dor, sabe, sozinha com meus pontos de interrogação. E eu falava: Deus, por quê? Eu falei muitas vezes, gente, muitas vezes. Eu falei, não vou mentir pra vocês. Eu falei: Deus, eu não entendo. Minha vida estava boa. Eu estava feliz. O Gilson estava feliz. Meus filhos estavam felizes. E eu falava: Deus, eu não entendo. E as pessoas conversavam comigo, mas eu nem ouvia, sabe? Quando você olha assim pra pessoa e você não tá nem ouvindo o que ela tá falando. Era isso que eu sentia. E foram meses assim, gente, sabe? Um dia eu falei pra Deus assim: Deus, eu sei que eu já passei situações muito difíceis, mas essa é a pior. O luto foi a maior dor da minha vida, gente. Muitos de vocês vieram falar: ah, mas ela sofreu com aquele pastor. Sofri muito, muito mesmo. Ele foi muito cruel comigo, ele foi ruim, ele foi mal. Sofri no outro relacionamento, sofri, mas dessa vez eu estava feliz, né? Eu estava bem, a minha vida estava toda completa, e a morte, ela veio assim, sem avisar, sabe? Assim, arrancou assim as últimas palavras dele pra mim, né? Assim: eu te amo, você me fez feliz. E isso ficou muito tempo na minha cabeça, sabe? Eu falava: Deus, eu não entendo. Eu não entendo. Aí um dia eu abri no YouTube e eu vi uma pregação que falava assim: tem propósito na dor. E eu questionava, eu falava: qual o propósito, Deus? Qual o propósito na morte? Sabe, aí assim vinham as palavras, né, falando que Deus entregou seu filho Jesus, então tem propósito na morte. Eu falava: Deus, mas eu não entendo.
E eu questionei muito, sabe, gente, assim. E eu passei um deserto muito grande, sabe? Eu tinha que passar por ele e sozinha. Quando eu falo sozinha é interno, né? Porque, como eu disse, eu estava cercada de pessoas boas. Deus abriu uma porta de um emprego bom para mim. Eu fui trabalhar, me ajudou demais, né? Trabalhar me ajudou muito, assim, a ocupar minha mente, eu cuidando dos meus filhos, mas eu dentro de mim, sabe, eu tava destruída. Eu trabalhava, ia pra igreja, continuei ainda 2 meses na igreja de onde eu era, depois eu saí, porque eu falei com Deus, eu vou mudar o ambiente, sabe? Não tive problema com igreja, não, nada de, gente, eu não sou apegada em placa de igreja, não sou. Então eu falei, eu vou mudar de igreja, eu vou para um lugar onde eu me sinto melhor, porque lá onde eu estava, eu sentava no mesmo lugar que eu e o Gilson sentava. Então eu ia pro culto, o culto para mim era uma tortura. Eu olhava para a cadeira do Gilson, tava vazia. Então eu falei com Deus, eu vou mudar de igreja. Mudei de igreja, sabe? Fui para outra igreja, uma igreja muito boa também. É igual eu falei, eu não me apego em placa de igreja. Eu quero servir a Deus. E Deus a gente serve em qualquer lugar. E continuei estudando, mas troquei a faculdade, né? Falei com Deus, não quero mais a pedagogia, fui fazer administração e cuidando dos meus filhos, mas eu falo que nesse período, gente, nesse período foi meus filhos que cuidou de mim, né? A Anne, ela já estava morando em Uberlândia, já casada, fazendo faculdade. E o Gabriel e a Andressa foi o período assim que eles cuidou de mim, sabe? Os papéis inverteram, assim, porque eu estava... Sabe quando você vai levando? Você vai levando, e eu tava assim, foi muito difícil, muito difícil. E assim, os meninos me deram apoio, mas eu não queria fazer nada, né? Eu ia pro serviço, voltava pra casa, entrava no meu quarto e lá eu ficava. Eu olhava as fotos, os vídeos, né? Eu fiz muitos vídeos do Gilson. Eu registrei muitos vídeos dele, assim, dos momentos de alegria dele, né? Eu olhava as fotos e eu falava, Deus, eu não entendo tanta gente ruim, sabe? Eu questionava, gente, de verdade. Eu falava, por quê? Minha vida tava boa. De repente eu me vi, eu tinha um túmulo pra fazer. E quando eu comprei a plaquinha, sabe, do túmulo do Gilson, gente, eu não desejo isso pra ninguém. Foi a maior dor da minha vida. Ter que mandar fazer uma plaquinha pro túmulo, sabe? E assim, quando você passa por essa situação, por mais que as pessoas estão do seu lado, parece que você tá só. Eu me sentia só, eu falava, eu e Deus. E assim... eu parei tudo, sabe? Na internet, no Instagram. Antes do Gilson morrer, eu tava postando vídeos de receita. Eu ainda tenho lá. Se vocês olharem lá embaixo, tem uns vídeos de receita. E eu parei tudo, sabe? Assim. E eu teve um período que eu falei com Deus assim, Senhor, eu não quero mais, assim, não quero fazer nada mais. Sabe? Assim, eu me sentia injustiçada, eu me sentia... triste, eu chorava, eu gritava. Tinha dia que eu parava o carro na rua e eu gritava dentro do carro, eu fechava os vidros e eu gritava assim, gritava. Tem gente que vai me assistir que não tem sensibilidade falando assim, ah, você tava louca. Não, eu queria tirar aquela dor de mim. Porque, ó, vou falar pra você uma coisa. Uma coisa é você estar num relacionamento abusivo e você separar. Você tá livre. Você tá sofrendo, você separa, você tá livre. Agora, outra coisa é quando você tá em um relacionamento bom, que você tá feliz e a pessoa morre. Sabe, eu não entendi. Eu falava, gente, mas ele era uma pessoa tão boa. Sabe, eu passei meses, eu chorei. No luto, você precisa chorar. No luto, você precisa colocar pra fora. Eu coloquei pra fora, sabe? Eu ia lá pra casa da minha mãe e eu chorava. Eu saía do meu serviço, às vezes eu sorria no meu serviço o dia todo, né? Porque lá tem pessoas maravilhosas, a gente sorria por fora, mas quando eu entrava no carro, eu já entrava chorando. E eu chorei, e eu falava com Deus, sabe? Deus foi me fazendo, Deus foi me lembrando de onde Ele me tirou, né? E Deus falava comigo, falava, eu te tirei do fundo do poço.
eu vou te tirar de novo. E eu falava, Deus, qual o propósito na dor? Tem propósito? Qual é? Detalhe, o dia que o Gilson foi, né, quando a gente saiu da igreja no dia do acidente e tava indo para casa, ele virou para mim e falou assim, eu tô tão feliz hoje. E Deus me fez lembrar disso, sabe? Eu falei assim, Deus recolheu ele. Eu sei, eu sabia que o Gil estava com Deus, eu sabia, mas eu falo, a gente é egoísta, né? A gente não quer aceitar. E eu questionei, sabe? Até que o dia eu falei assim, Senhor, eu não vou questionar mais. E assim, eu não fiquei desamparada em nenhum aspecto, né? Deus me amparou, assim. As pessoas que amavam o Gilson, elas me amaram também, me amam, me adotaram, assim, me abraçaram e seguraram as minhas mãos, porque eu também passei um período muito difícil depois do luto, sabe? Muitas coisas, ficou muitas questões para mim resolver depois. Foi difícil e eu tive essas pessoas assim que, sabe, foi Deus que falou assim, olha, eu precisei levar ele, mas esses aqui vai ficar. E eu não reconhecia isso, porque quando você tá nessa fase, você não quer saber de nada. Né? E assim, não me faltou nada, sabe? Não me faltou nada, financeiramente, nada. Mas eu não tinha presença mais, e eu demorei para assimilar. Eu demorei, foram meses assim de reconstrução, sabe? Eu ficava com raiva, porque as pessoas chegavam em mim e falavam assim, você é nova, você vai casar de novo. Isso com um mês as pessoas falavam pra mim. Você é nova, você vai casar de novo. E eu ficava com muita raiva, sabe? Eu falava, gente, que falta de empatia, né? E aí os meses foram passando e eu fui falando com Deus e eu me lembrei de onde Deus me tirou. Mas isso, enfrentar a morte é muito pior do que enfrentar qualquer outra coisa. E até chegou o dia em que eu descobri o canal Separações, né? E aí eu chegava em casa, eu fazia minhas coisas, eu já ia correndo assistir as histórias das mulheres. E Deus foi trabalhando no meu coração através daquele canal. Eu passei meu luto, né? Uns 2 meses depois eu descobri o canal. E eu passei o luto assistindo as histórias daquelas mulheres. E foi tanta história assim de superação. E eu falava, gente, parece comigo, né? Poxa, tão lindo. E assim, Deus foi trabalhando no meu coração, sabe? E o canal me ajudou muito. O pai dos meninos, o genitor dos meninos, o tal pastor, ele ainda tinha contato com meus filhos por telefone. E uma fala dele, sabe, me levou a eu querer ainda mais contar a minha história. Porque quando o Gilson morreu, ele falou, né? Ele mandou recado que o Gilson morreu porque ele orou pro Gilson morrer, né? E que ele falou pro meu filho, não, a sua mãe com uma semana ela arruma outra. Então assim, zero empatia, sabe, dele, zero respeito. Aquilo me criou uma revolta maior ainda, porque eu falava, Deus, as pessoas ruins estão aí e uma pessoa que é boa teve que morrer. Então isso me gerou muita confusão, sabe, muita confusão mesmo. E aí eu comecei a assistir o canal Separações e foi nascendo dentro de mim o desejo de contar a minha história. E eu falei com Deus um dia, eu falei, eu vou contar tudo que eu passei. Né? E eu pensei, será que vai dar certo? Sim, mas a minha intenção era contar para ajudar mulheres, né? Como é a intenção do canal. Mas eu não imaginava que ia chegar até onde eu tô aqui hoje, contando como foi a morte do Gilson. Eu não imaginava isso. E assim, eu fui assistindo o canal, eu fiz a inscrição em março, demorou muito tempo, né, para chamar, porque são muitas pessoas. Em março eu fiz a inscrição e esqueci e continuei vivendo a minha vida, né? Continuei vivendo a minha vida, continuei indo para a igreja, não estava preocupada com o relacionamento, né? Eu ainda chorava muito. Talvez vocês vão falar aqui agora, você ainda chora. Tem momentos que eu ainda choro, sim, sabe, gente? O luto como eu disse aqui, o luto ele é individual. Cada pessoa tem um jeito de passar o luto, sabe? Então, assim, se você conhece alguém que tá vivendo luto, não critique a pessoa por ela chorar. Se você conhece alguém que tá vivendo luto e você não sabe o que dizer para essa pessoa, não diga nada.
Apenas fica ali. Às vezes a sua presença, ela vai ajudar. Se você não tiver nada para falar, não fale nada. Porque o luto, ele é silencioso, ele é cruel e ele é individual. E eu, como eu disse para vocês, eu passei meses, sabe? Meses, noites, muitas noites acordadas. Eu assisti os vídeos do Gilson, igual eu falei, o Gilson, ele era maravilhoso, eu quero eternizar isso aqui, né? Era uma pessoa de coração enorme, né? Uma pessoa honesta, honestidade estava ali, né? O Gilson tinha honestidade, caráter, e assim, eu não entendia, sabe? Eu falava, Deus, eu não entendo. Até um dia que Deus falou meu coração, sabe? Deus usou uma pessoa para falar comigo e falou assim, Ana Lúcia, você tá chorando demais, você tá questionando demais, Deus não gosta dessas coisas. E assim, Deus usou essa pessoa para falar comigo e falou, meu coração falou, olha, o Gilson tá bem, você precisa deixar ele descansar em paz. Aí nesse dia eu entendi, sabe, o que Deus queria de mim. Deus queria assim de mim que eu obedecesse à vontade dele e que eu deixasse a memória do Gilson descansar em paz, né? E não foi fácil entender isso, sabe? Não foi fácil entender isso, mas nesse dia eu entendi. E aí foi quando eu comecei a voltar, né, pro Instagram. E assim, como eu ficava muito ansiosa ainda por causa do luto, eu gostava muito de assistir vídeos de humor. E um dia eu liguei a minha câmera e fui dublar um vídeo que eu vi que é muito engraçado, eu amo sorrir. Eu dublei e postei lá no meu Instagram. E assim, se eu não me engano, deu 100 e poucas mil visualizações. Ele tá lá embaixo nos vídeos. Eu falei, nossa, que beleza, o povo riu até. E eu falei, vou começar a fazer humor. E eu comecei, ligava a câmera, postava os vídeos, né, postava no meu story. Eu não tava nem aí se o povo tava achando bom, se não tava. Uns vieram me criticar porque falou, nossa, ela acabou de ficar viúva e já tá postando vídeo sorrindo. Mas eu falei, gente, eu não tô nem aí. Aí a Ana Lúcia, aquela Ana Lúcia que morreu lá, sabe, no luto, aquela Ana Lúcia frágil, aquela Ana Lúcia que morreu, ela ficou ali. Aí nasceu a nova Ana Lúcia, sabe? Aí eu descobri uma versão minha que eu não sabia que eu tinha, assim, a Ana Lúcia, aquela Ana Lúcia forte. Aí eu comecei a não ligar para o que os outros vão pensar, né? Foram fases, assim, eu passei várias fases. Aí eu já não estava nem aí, o que os outros vão pensar, não estava nem aí. Ligava a câmera, gravava os vídeos, postava. E a minha vida foi fluindo, né? Fazendo faculdade, cuidando dos meninos. Primeiro, lógico, cuidando dos meninos, eles de mim, né? Já estavam adolescentes, eles me ajudaram muito. Meus filhos foram, assim, muito, sabe, de Deus na minha vida nesse período, né? O meu filho falava assim, mãe, você precisa levantar, mãe. Ele brigava comigo, né? E eu falava, Gabriel, não dou conta. Ele, não, mãe, você precisa. E assim, eles me davam força, sabe? Meus pais, né? Meus irmãos, todo mundo me apoiando. E minha vida foi fluindo, sabe? Deus foi tratando meu coração. De relacionamento, eu nem sonhava de verdade, gente. Nem, sabe? Nem sonhava. Eu estava assim, com a minha cabeça, né, nos meus vídeos na internet, fazendo minha faculdade, minhas coisas. E Deus foi trabalhando, sabe? Eu não digo pra vocês que a dor, ela passou. Porque a dor do luto, ela não passa. Não passa, não passa. Se eu falar pra vocês o luto passou, é mentira. O luto a gente aprende a viver com ele, né? E assim, eu ia lá no cemitério, muitos vão falar, nossa, pra que você ia lá, né? Os crentes, né? Os religiosos. Eu ia, eu sei que ele não está lá, mas eu ia lá, né? Eu fiz o melhor que eu pude lá no cemitério, assim, né? Arrumei do jeito que eu acredito que o Gilson ia gostar. E assim, minha vida foi fluindo, sabe? No meu trabalho eu entrei de cabeça, porque eu amo meu trabalho. Hoje eu trabalho no ramo de cerâmica. Quando eu comecei a trabalhar lá nesse lugar, primeiro dia eu falei assim, né? Eu falei, Gilson, se você vê se onde eu estou trabalhando, não é onde ele trabalhava, mas é o ramo, mesmo ramo de cerâmica. E eu comecei a rir, sabe? Que eu falei, meu Deus, como que é as coisas? E assim, eu falei assim, foi uma forma minha de verbalizar, sabe? Hoje eu trabalho nessa área de cerâmica, amo demais tudo que eu faço e fui seguindo minha vida, sabe?
Um belo dia, agora recente, né? Vocês sabem que é recente. O meu patrão chega pra mim numa sexta-feira, sabe aquele dia normal? Uma sexta-feira normal de um dia normal, eu costumo dizer isso. E ele falou assim pra mim, era tardezinha, já final de tarde. Ana Lúcia, eu preciso que você leve um documento pra mim, por favor, na Unimed. E eu falei, tá. Ele, mas precisa ser agora, pode ser? Eu falei, pode. Ele, de lá você já pode ir embora. Eu falei, tá bom. Peguei minha bolsinha, né, minha chave do meu carro, vai eu na Unimed. Quando eu estou passando lá, tem uma praça que eu atravesso do outro lado, numa sorveteria. Quem estava lá? O Adriano. Eu não conhecia ele pessoalmente, eu conhecia ele pelo Instagram, porque ele me seguia e eu segui ele de volta. Isso já há muito tempo. Aquelas pessoas, né, aleatórias que você segue e fica ali. Eu falo aleatória porque na verdade era, né, gente? Então, às vezes eu vi um story dele, ele viu o meu, alguma coisa assim, mas a gente nunca tinha conversado. Mas eu guardo muito fisionomia. E quando eu vi, ele estava na sorveteria e eu falei, aquele moço é meu seguidor. E eu sigo ele também. Passei direto, não falei nada. Um dia normal, igual eu falei pra vocês. Fui, entreguei o documento que precisava, voltei pra minha casa, passei. Ele continuava lá, né? Ele tava com a filha dele. Não falei nada, né? Só seguidor de Instagram, a gente não tinha nenhum contato, nada. Que eu vou pra minha casa, chega uma mensagem do Adriano. Você é uma blogueira sem educação. Ele falou assim pra mim. E eu falei assim, falei pra ele, como assim? Ele, porque eu já tava, né, os vídeos de humor, já tava entregando um pouquinho aqui na cidade, né, então ele acompanhava os vídeos, assim, né, de humor. Ele, você vê o seu seguidor na rua e não cumprimenta? Eu falei, nossa, me desculpa, eu fiquei com vergonha. E aí a gente começou a conversar, sabe? E foi uma coisa assim tão despretensiosa que eu falo, né? Foi assim tão natural, a gente começou a conversar, conversamos um pouco, na outra semana a gente conversou mais, até que um dia a gente se encontrou e eu falei pra ele, não, a gente pode sair só pra conversar mesmo, né? Eu estava precisando, né? Já assim, desse momento de conversar, né? E eu falei, não vejo nada demais em sair pra conversar. Já ia fazer um ano já, né, que o Gilson tinha partido. E aí quando a gente senta pra conversar, que o Adriano me fala, né? Ele fala, já começa a nossa conversa ele me contando, né? Ele fala assim, eu entendo a sua dor. Aí eu falei pra ele, por quê? E aí ele me conta, né, que 3 anos mais ou menos atrás ele passou pela mesma dor, né, pela tragédia. Ele perdeu uma pessoa também, né, uma namorada de forma muito brutal. E ele passou pela essa fase do luto e ele falou, eu entendo a sua dor. E sabe aquela coisa assim que parece que casa? Né? Eu falei, nossa, você me entende mesmo? Eu entendo. Ele falou, eu sei que você precisa conversar sobre isso, você precisa falar sobre isso. E assim, essa fala dele me chamou muita atenção, sabe? Foi o que ajudou assim na nossa aproximação, porque eu falo que se tivesse sido outra pessoa, eu não teria conseguido, porque outra pessoa não teria empatia de me ouvir nos momentos que eu preciso falar. Porque ainda tem momentos que eu preciso ainda falar sobre isso, gente. Não é uma coisa assim que eu falo, esqueceu do Gilson, deixou de falar. Não, tem momentos que eu ainda falo. E assim, o Adriano, ele me ouve, sabe? E aí, assim, aí eu vi o perfil dele, ele já gravava vídeos. E aí a gente começou, né, assim, a namorar. Foi um começo difícil pra mim, porque, né, diante de tudo isso que eu passei, mas assim, ele teve muita paciência comigo, como ele tem, né, e a gente começou a gravar os vídeos aqui, e é isso que vocês veem hoje, né, gente, hoje, a gente grava os vídeos juntos, a gente se diverte, né, a gente tá num relacionamento, assim, que eu falo que foi Deus que preparou, né, Deus preparou mesmo, é tudo leve, a gente tá indo um passo de cada vez, né, os nossos filhos dá muito certo, e eu falo que assim, tudo no tempo de Deus, né, Deus preparou, e eu costumo dizer assim que Deus, ele não faz nada em vão, né, e esse vídeo eu gravei para mostrar para vocês que Deus, ele pode fazer todas as coisas, que Deus, ele tem poder para restituir
todas as coisas e que tudo tá no controle de Deus. E antes de eu finalizar esse vídeo, gente, uma das coisas que eu quero pontuar aqui para vocês e deixar registrado aqui é que desde o dia que o Gilson morreu, né, fez um ano, como eu disse para vocês, até hoje, até o dia de hoje, eu tenho lutado na justiça para que a justiça seja feita. Como eu disse lá atrás para vocês, o Gilson, ele foi assassinado. Foi um acidente de trânsito, mas eu falo que foi um assassinato. Por quê? A pessoa que bateu no carro em que o Gilson estava, ele e o amigo dele, a pessoa estava embriagada. E nós sabemos que quando uma pessoa, ela consome bebida alcoólica, consome substâncias, né, tóxicas, outras substâncias, e ela assume o volante, ela assume o risco de matar, né? E essa pessoa estava alcoolizada, estava com substâncias no corpo também, assumiu o risco de matar e matou, né, tirou a vida de 2 pessoas. Então, quando eu disse para vocês que durante o luto eu passei uma fase muito difícil, eu quero dizer que eu passei, não, eu estou passando. Porque sempre eu estou indo atrás, eu quero que a justiça seja feita. A pessoa que cometeu esses crimes, ela ficou presa apenas 2 meses, pagou 12 mil reais de fiança e saiu da delegacia pela porta da frente. Então, assim, pra mim isso é um absurdo, sabe? Eu não aceito de maneira nenhuma. Eu vou lutar, enquanto vida eu tiver, eu vou lutar para que a justiça seja feita. Eu não quero que a morte do Gilson seja como a morte de outros centenas de brasileiros, né? Que foi arquivado e que não teve justiça, não teve julgamento, não teve nada. Então, enquanto eu puder, tiver forças, enquanto Deus me der forças, eu vou usar a minha voz para pedir por justiça. Porque a justiça, ela tem que ser feita, né? O Gilson, ele deixou uma mãe idosa, como eu já disse para vocês, né? Uma senhora de 81 anos que chora todos os dias a perda do filho, né? O Gilson deixou família, o outro rapaz que estava com ele deixou família, então foram 2 famílias destruídas, né? O Gilson deixou irmãos que choram a partida dele. O Gilson, como eu disse, ele tinha filho e eu não quero que isso fique impune, sabe, gente? O meu pedido hoje é para que a justiça seja feita. Eu quero muito que a justiça seja feita. Inclusive, esse vídeo eu quero que ele fique mesmo registrado, sabe? Assim, como um pedido de justiça, não só pela morte do Gilson e do amigo dele, mas por outros centenas de brasileiros. Só o ano passado no Brasil eu fiz uma pesquisa, 6 mil pessoas morreram em acidentes de trânsito. 4 mil dessas 6 mil pessoas foram vítimas de imprudência no trânsito. Então, assim, é um número muito grande, viu, gente? O nosso país precisa mudar, as leis, elas precisam mudar, famílias não podem mais continuar sendo destruídas da forma que a minha foi, né? Aconteceu na minha família, amanhã acontece na casa de outras pessoas e por aí vai, e os criminosos, eles entram e saem pela porta da frente e nada acontece. Então eu vou lutar enquanto vida eu tiver para que a justiça seja feita. Eu quero sim que a justiça seja feita, eu quero que essa pessoa pague pelos crimes que ele cometeu e que a memória do Gilson, ela seja honrada. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, né? A minha vida, ela continuou de uma forma diferente, né? No meu coração existe um espaço que ele sempre vai ter, né? Um cantinho para o Gilson. Vou sempre guardar na minha memória, no meu coração, com muito carinho, né? Com lembranças boas, mas a vida, ela continua de formas diferentes, sabe? Mas ela continua. E para você que pensa, né, em retomar a sua vida, para você que passou o luto e tem medo de continuar, tem medo de seguir em frente, eu quero dizer para você, siga em frente, porque a pessoa que partiu, ela iria querer que você continuasse, né? A vida, ela continua. O que você tem que aprender é guardar a pessoa no seu coração, num cantinho bem especial, né? Da mesma forma que eu acabei de dizer para vocês, que é o que eu fiz, e seguir a sua vida, né? Seguir a sua vida, escrever uma nova história. Hoje eu sou uma nova Ana Lúcia, né? Hoje eu não tenho medo de nada.
Eu costumo dizer que quem passou pela morte não tem mais medo de nada, né? Hoje eu não tenho medo de nada, hoje eu enfrento qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer luta que vier, porque eu sei que não tem nada pior do que a morte. E eu aprendi, infelizmente, da pior forma, que na vida só não existe solução para a morte, porque para o resto tudo tem solução. Então, assim, se esse vídeo ele falou ao seu coração, deixa a sua curtida no vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu vou estar agora, né, retomando as histórias das seguidoras. A próxima semana eu já tenho uma história para contar. E eu decidi que eu vou contar essas histórias em forma de interpretação. Eu não vou ler mais como eu estava lendo, eu vou interpretar a história das minhas seguidoras. Eu quero dar voz a elas dessa forma. E quem sabe a história delas também não é a história da sua vida. E se você tem uma história e quer que eu conte aqui no meu canal, me escreva para a caixa postal, eu vou deixar aí na descrição. Ou se você quiser me enviar lá pelo Instagram, eu vou deixar o meu Instagram também na descrição do vídeo. Vou deixar todas as minhas redes sociais. Lá no meu Instagram, como eu já disse, é uma conta de humor, né? Humor de casal agora, porque somos eu e o Adriano. Mas tem também os meus vídeos, né? Tem a conta dele também, né? Que ele posta os vídeos dele lá. E assim, é um Instagram família, tá, gente? Se você não me segue no Instagram, vai lá me seguir. Eu vou deixar aí também na descrição do vídeo, né? E vou deixar o meu e-mail, se você quiser me enviar a sua história, me envie a sua história de vida, me conte o que você passou e eu vou dar voz à sua história. Eu tenho certeza que através da sua história, outras vidas serão alcançadas. Não esquece, eu vou pedir mais uma vez de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, né? Peço desculpa para vocês de novo, porque vocês viram, não foi fácil gravar esse vídeo, né? A minha voz não tá boa ainda, mas a gente grava assim mesmo, né? Com tosse ou não, a gente grava. E mais uma vez eu vou dizer para você, não se esqueça, a vida ela continua, tá? Ela continua de formas diferentes, mas ela continua, tá? E se você tem algum trauma, se você tem alguma coisa que você passou na sua vida e você ainda não conseguiu superar, peça a ajuda do Senhor. Deus, ele é aquele que tem poder para curar qualquer trauma. Eu sou prova viva disso. Ah, e lembra lá no começo desse vídeo que eu falei para vocês que a minha história, ela começou no final? Por que que eu disse isso, né? Talvez vocês vão falar assim, ah, eu achei que você estava esquecendo. Não, a minha história começou no final porque foi devido a tudo isso que eu sofri, né? O acidente do Gilson, a morte do Gilson, foi devido a tudo isso que aconteceu que Deus escreveu um novo capítulo da minha história. E hoje eu estou aqui falando com você de todas as partes do Brasil. Então a minha história, ela começou no final, porque foi a partir de uma tragédia que Deus criou situações para mim chegar até a sua casa hoje, para mim chegar até o seu trabalho, para mim chegar até você no ônibus, de onde quer que você me assiste. Então assim, Deus ele usa as coisas, né, para transformar vidas. Nós não entendemos o propósito de Deus, mas eu aprendi que a única coisa que nós devemos é aceitar a vontade de Deus. Por isso eu disse que a minha história começou no final, né? E realmente assim, é só o começo de uma nova história. Como eu disse para vocês, eu resolvi e eu entendi que aceitar a vontade de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida. E Deus, ele quis assim, né? Então eu aceito a vontade de Deus. No meu coração eu já disse que eu vou ter sempre um cantinho especial para o Gilson. Todo mundo sabe disso, né? E a vida ela continua, né? Mas que continue a vida com leveza, como está sendo agora. Continua com mais força, com garra, né? E eu tenho certeza que Deus está no controle de tudo, como sempre esteve. E a seguir eu vou deixar para vocês algumas fotos que eu separei com muito carinho, né? Um videozinho no final. Lembra que eu falei que eu gravava bastante vídeo dele? Eu vou deixar para vocês. E eu gostaria que você comentasse o que você achou da minha história,
né? E eu quero te agradecer e eu vou pedir mais uma vez, sejam gentis nos comentários, porque eu estou aqui de coração aberto, compartilhando a minha vida, porque eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas, né? Do mesmo jeito que Deus ele me ajudou, a minha história vai ajudar outras pessoas. E é isso, pessoal. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, de onde você estiver. Até a próxima história do canal. Em memória de Gilson Aparecido Vieira, que fez parte da minha história e me ensinou que, mesmo depois da dor, Deus ainda escreve novos começos.